Bom, nós estamos aqui hoje reunidos porque nós temos visto que o contexto europeu ele tem trazido várias demandas e tem chamado muita atenção nesses últimos dias. E nós entendemos que a evangelização naquele contexto tem um papel preponderante, em certo sentido. Mas a gente gostaria de trabalhar melhor esse assunto e gostaríamos de saber qual é realmente a importância de se evangelizar o velho continente. Uhum. Me parece que depois da Segunda Guerra Mundial houve um declínio acentuado do cristianismo no Velho Mundo, especialmente no Sul, Itália, Espanha, Portugal e França, mas nos últimos talvez 20 anos, 30 anos, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido. Hoje o cristianismo infelizmente está em declínio nesses países. Ainda há sinais do cristianismo. Você ainda vê grandes igrejas bonitas nas capitais desses países, mas o cristianismo perdeu sua pujança, perdeu sua força, principalmente no sul, mas também em alguma medida na Alemanha, Dinamarca, Noruega. Em síntese, há realmente uma necessidade de evangelização na Europa. Há boas oportunidades para aqueles que querem evangelizar o chamado Velho Mundo, Velho Continente. Há necessidade de pastores, de professores, de evangelistas, pessoas que ofereçam treinamento e capacitação para membros de igreja naqueles países, sobretudo para os nativos, para os moradores daqueles países. Ainda que nós vamos tratar disso mais avante, né? Ainda as ondas de migração forneçam a oportunidade de evangelização, me parece que os europeus os europeus que precisam da palavra de Cristo hoje, né? Como a experiência de Paulo ainda é uma experiência atual, ainda se pede para se passar a Europa para ajudá-los, né? A Macedônia para ajudá-los, né? Então hoje a Europa é um grande campo missionário, há uma carência de bons obreiros em grande parte da Europa, especialmente na parte sul, mas também hoje no Reino Unido, e há espaço para aqueles que querem pregar o Evangelho naquele continente. E outra coisa que nós temos visto, Franklin, é que a Europa no passado foi uma grande mobilizadora de missionários, de envio. Boa parte do nosso continente, do nosso continente americano, foi evangelizado por europeus. Sim. Então até a gente costuma dizer nas igrejas que nós não estamos indo lá para evangelizá-los, mas sim para retribuir um favor que já foi feito. Exato. Como você vê esse movimento missionário que houve no passado em relação ao presente? Isso é interessante o ponto que você toca, porque realmente, por exemplo, quando a gente pensa em termos de Brasil, talvez o primeiro missionário de destaque aqui seja o Robert Reid Calley, um escocês que trouxe a fé evangélica para o Brasil, no caso na época do Brasil Império para cá, né? Hoje o caminho é inverso, né? E essa talvez seja a grande ironia da história, né? A Inglaterra, que espalhou missionários pelo mundo no auge da era vitoriana, mandando gente para a China, para a Índia, para a Birmânia, para o Brasil, hoje são campos missionários, são espaços que precisam ser reevangelizados, né? Para mim é melancólico você andar em algumas capitais europeias, você vê igrejas que há 100 anos atrás eram lugares onde havia pregação do Evangelho, hoje são pubs, restaurantes, ou senão simplesmente estão abandonadas, fechadas, né? Uma experiência minha que para mim foi chocante em Edimburgo ano passado. Eu fui visitar St. Giles, igreja do nosso bom pai John Knox. Hoje é literalmente um museu. A estátua dos Knox teve que ser botada para dentro da igreja para não ser vandalizada. A placa onde Knox marca o lugar onde Knox foi enterrado, fica literalmente no estacionamento. Você corre risco de visitar a placa, tem um carro parado em cima daquela placa, mas você desce mais um pouco, tem uma igreja chamada St. Trond, que até o século XIX era uma igreja importante da comunidade presbiteriana na Escócia. Hoje ela toda fechada, os vitrais foram retirados daquela igreja, você tem tapumes pintados de preto. Hoje é um point de turismo noturno para celebrar paganismo. É um tipo de turismo em Edimburgo nas sextas-feiras à meia-noite para celebrar questões ligadas à magia negra, etc. E tal, e o turismo termina nessa igreja de St. Trond, né? Então, o que se tem hoje são espaços para evangelização. Então, há uma necessidade
imensa hoje em países como a Inglaterra e Escócia, que foram centrais para a fé evangélica no passado, de serem reevangelizados, né? Então há espaço para brasileiros irem para esses países, né? Espanha, Portugal, Itália, para voltar a pregar o evangelho e capacitar e reforçar o que Deus ainda tem feito nesses países também.